Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma tarde. Estava aqui quietinha esperando vocês entrarem. Estamos aqui mais uma tarde, né, para poder a gente aprender mais um pouquinho do nosso Deus. E sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Se vocês estão gostando dessa jornada de estudo que nós estamos tendo sobre a palavra de Deus, sobre as 7 igrejas da Ásia, e você conhece alguém que deseja se inteirar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais com a gente, compartilha nos seus grupos, compartilha aí agora no Facebook, nas suas redes sociais, para que a palavra do Senhor seja divulgada, né? Muitas pessoas, quando a gente pede para poder para compartilhar com alguém próximo, com um grupo seu, com uma rede social sua, o ser humano ele tem uma tendência assim de pensar só o lado negativo das coisas, que ela já pensa logo o pastor fulano, a pastora fulana tá querendo que compartilha para poder ficar famoso na internet. Gente, nem todo mundo tem essa vamos dizer assim, esse desejo no coração de ser famoso. Porque se eu quisesse ser famosa, eu iria fazer vídeos sobre qualquer outra coisa, menos sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada com verdade, não é todo mundo. A paz, primo, João Gaspar, a paz. Então vocês sabem que a palavra de Deus, ela pregada com verdade, ela não é muito atraente. As pessoas não gostam muito de ouvir verdades. Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, eu queria tanto, pastora, que Deus falasse comigo. E às vezes o Espírito Santo conversa dentro da gente e diz, será que essa pessoa está preparada para ouvir o que eu tenho para dizer para ela? Né? Então, ouvir Deus falar, todo mundo quer ouvir Deus falar. Quem é que não quer, gente? Ouvir Deus falar. Eu quero ouvir Deus falar o tempo todo. E Deus ele fala de várias formas. Ele fala através de sonho, ele fala através de visão, ele fala por meio do dom da profecia, usando o profeta. Ele fala por meio da palavra dele, que é a principal profecia, é a palavra dele. Então, ele fala por meio da palavra dele. Ele fala por meio de uma criança, ele fala por meio até de para-choque de caminhão. Eu não sei se Deus já falou com vocês através de para-choque de caminhão, mas uma vez eu estava no trânsito dirigindo, as lágrimas caindo, eu conversando com Deus ali, dirigindo no volante, e de repente entra um caminhão na minha frente e na placa estava escrito Deus é fiel. E ainda com a exclamação lá no final, eu falei, pronto, fechou. Preciso de mais profeta na minha frente. Então, quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, até uma placa de caminhão, Deus se comunica com a gente. Estava assim, tamanho em letras garrafais, sabe? Aquelas letras assim grandes, que Deus pega e envia na frente da gente. Dá para você entender que eu sou fiel na tua vida? Né? E naquele dia eu entendi que Deus, quando Ele quer se apresentar, quando Ele quer falar conosco, eu não preciso ir na casa da Maria Canela de Fogo, do Joaquim Labareda de Fogo, Cospe Fogo, eu não preciso. Quando Deus quer falar comigo, o problema é dele. Ele sabe onde eu moro, Ele sabe o meu endereço, Ele sabe onde eu congrego, Ele sabe. E Ele vai usar o que Ele quiser. Ele só precisa que eu fique atento, sensível à voz do Espírito dele para poder Ele falar. E eu sempre falo assim, gente, é melhor a gente se posicionar na presença de Deus e Deus falar conosco dentro de nós mesmos de uma forma intrínseca do que eu correr atrás de profeta. O que é melhor, correr atrás de profeta ou ser profeta? Né? A paz de Deus abençoe, meu amado. Tô com saudade, hein? Qualquer dia vai preparar aquele cafezinho. E a Edilane, de vez em quando, tem uns cafezinhos abençoados. Faz muito tempo que a gente não tem esse cafezinho, né, Di? Mas, enfim, gente, bem-vindo aqui nessa tarde. Eu entrei um pouquinho hoje atrasada. E o detalhe, eu preciso que vocês... Eu esqueci de colocar aqui, de fixar
o, o que eu queria falar para vocês. Deus colocou no meu coração nessa tarde de orar por pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, sabe? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, sabe? Doenças da alma. Deus colocou no meu coração que antes de eu terminar esse estudo é para eu levantar um clamor em favor dessas pessoas, porque Ele quer alcançar essas pessoas nessa tarde, Ele quer libertar pessoas, Ele quer curar a alma de pessoas nessa tarde. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, coloca aí o nome, sabe? Encaminha para alguém que está nesse estado para poder participar do estudo, porque Deus vai falar muito conosco através desse estudo nessa tarde. E eu creio que a gente não vai conseguir sair nem da igreja de Sardes, do estudo do conteúdo da igreja de Sardes nessa tarde, porque está muito enriquecido. Deus conversou muito comigo a respeito dessa igreja. E essa igreja pode ser eu, pode ser você. As características dessa igreja podem estar acontecendo nos dias contemporâneos, nos dias atuais da igreja, e nós precisamos saber quais dessas 7 igrejas nós estamos enquadrados, se nós estamos tendo, de repente, precisando de uma crítica da parte de Deus para a gente se alinhar com o céu, se a gente está bem, como diz os jovens, se a gente está bem na foto com Deus, né? Ou se precisa de um Photoshop para poder melhorar a nossa imagem diante do Senhor. Tô falando assim em linguagens que a gente entenda, né? Para poder a gente aprender melhor. Então, nessa tarde, o Senhor colocou no meu coração de estar orando por esse tipo de problema, sabe? Doenças da alma, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, enfim. Então, vamos começar aqui o estudo e no final eu estarei orando por essas pessoas. Hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo, outro dia, tem o quê? Acho que não tem nem 15 dias. Ela tinha entrado em contato comigo e falou assim: ore por mim porque eu estou com crise de ansiedade, o meu peito está apertado e eu estou desesperada, eu estou à beira de fazer algo que eu não gostaria de fazer. E quando foi hoje, ela me ligou e falou: para a glória de Deus, nunca mais eu senti essa crise de ansiedade. E naquele dia eu ministrei pouquíssimas palavras para ela e fiz uma oração. Gente, oração pelo WhatsApp, porque a mulher estava longe. Mas o nosso Deus é Deus de perto e o nosso Deus é Deus de longe também. E aí, hoje, ela estava contando a bênção dela para mim, dizendo que não teve mais crise de ansiedade para a glória do nome do Senhor. Não é a pastora que faz essas coisas, já vou avisando. Eu sou apenas instrumento do Senhor, mas é Ele quem faz. Primeiro que a mulher estava até longe, mas o nosso Deus é Deus de perto e Ele é Deus de longe também. Tem até uma música meio esquisita aí, que tem uns cantores que eles compõem umas músicas e eles não têm noção do que eles estão escrevendo na música, né? E aí, essa música diz que Deus ele é somente Deus de perto, Deus não é Deus de longe, quando a Bíblia diz ao contrário. Deus ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe também. Paz, Rafinha! Que saudade, menino! A paz do Senhor, irmã Cirleide, que Deus te abençoe, minha amada. Então, Deus ele é Deus de perto, Deus ele é Deus de longe. E o certo é que essa amada que tinha me pedido oração há uns 15 dias atrás, me contou hoje que ela não está tendo mais a crise de ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então, se a gente soubesse o quanto é bom a gente orar pelas pessoas, amados, a gente estaria orando o tempo todo, porque quando a gente clama, o céu responde. Deus espera que a gente age daqui para Ele reagir de lá. E quando Ele mandar comando de lá para cá também, a gente esteja atento para poder ouvir o que Ele tem para nos falar também. Amém? Vamos ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3. Eu vou adiantando aqui, Apocalipse, capítulo 3, para poder não tomar muito tempo de vocês. Nos diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Então, essa daqui é a maneira como Jesus se apresentou para a igreja de Sardes. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7
estrelas, conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Olha a saudação de Jesus para essa igreja, né? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, ainda tinha um restante, um remanescente lá que estava vivo, né? Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedece-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja aqui recebeu uma das piores críticas. Imagina Jesus chegar para a gente agora e dizer assim, olha, eu conheço as tuas obras e eu tenho uma coisinha contra ti, tu tem nome de que é vivo, mas tu tá morto. E aí, aí a gente entende por que essa igreja, a saudação de Jesus foi como aquele que tem os 7 espíritos, né? A gente entende isso. Antes de entrar aqui propriamente no estudo, vamos fazer uma oração rapidinha, muito rápida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor está nos concedendo, pelo ar que nós respiramos, Pai querido e amado, que por sinal nós estamos respirando muito bem, e nós não atentamos para te agradecer pelo oxigênio, pois só quando nós paramos para meditar de que enquanto nós estamos respirando muito bem, tem pessoas que estão no balão de oxigênio, tem pessoas que estão numa UTI respirando de forma mecânica, Senhor. E nós queremos te agradecer. O meu espírito nessa tarde quer te agradecer, dizer que o meu sentimento é de gratidão pelo oxigênio que o Senhor me dá para respirar. E eu quero te pedir que assim como o oxigênio que o Senhor nos dá para respirar, que o teu Santo Espírito, que é um sopro do Todo-Poderoso, eu quero te pedir que o teu Espírito sopra em nós nessa tarde, em mim, para que eu possa transmitir a tua palavra da forma que o Senhor quer. E nos teus filhos que estão nos assistindo e que irão nos assistir, e que o Senhor venha soprar um espírito de entendimento, que o Senhor venha quebrar todos os ferrolhos, Senhor, que impede às vezes do teu povo aprender a tua palavra e de colocar em prática, Senhor. Que o Senhor venha blindar a mente dos teus filhos que estão aqui nessa tarde, aqueles que ainda irão assistir, que o Senhor venha blindar a mente deles contra as influências do maligno, porque até cristão que está na tua presença, se não vigiar, se não ficar na torre de vigia, o maligno sopra na mente, sopra nos ouvidos. Então eu quero te pedir que o Senhor blinda a nossa audição, Senhor. Não esse ouvido aqui, mas a audição espiritual. Que nós possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito e não às setas, às influências do maligno, Pai. Que o Senhor venha nos dar vitória nessa tarde. Eu quero apresentar cada família aqui, representada por todos aqueles que estão entrando e que ainda irão entrar. Que o Senhor venha de encontro às necessidades dessas famílias, seja ela em qual área for, na área física, na área espiritual, na área emocional, Senhor, na mente, no psicológico, seja na área financeira.
O Senhor sabe qual é a necessidade de cada família aqui representada, por cada um que irá assistir essa live. Então, que o Senhor vai de encontro ao teu povo, seja o sustentador, seja o provedor do teu povo, em o nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos da provisão e do sustento do Senhor enquanto estivermos aqui nessa terra, porque nós temos um corpo físico, nós temos uma família que depende de nós, Senhor. Então, que o Senhor toma essas famílias sobre os teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos aqui entrar no nosso estudo. E nós vamos ver aqui, como eu disse desde a primeira aula, que Deus, a paz, irmã Maria Francisca, Deus te abençoe, minha amada, seja bem-vinda. Como eu tenho dito desde as primeiras aulas que eu tenho ministrado aqui, que essas 7 igrejas da Ásia, elas trazem, Jesus, ele se dirige por meio da pessoa de João, dizendo qual é a vontade dele para essas igrejas, e dentro dessas cartas ele traz uma saudação, ele traz um elogio ou uma crítica, ele traz instrução e uma promessa. E como eu falei para vocês, essa igreja de Sardes foi uma que recebeu uma das críticas mais pesadas, né? Foi como eu antecipei aqui antes de fazer a oração. A igreja de Sardes era uma igreja que ela, para os olhos humanos, ela era perfeita, sabe? Ela era aprovada pelo olhar humano. Mas diante de Deus ela estava como morta, ou seja, quem estava frequentando a igreja de Sardes, quem estava vendo o andar da carruagem da igreja de Sardes, dizia: ali é uma igreja, olha, Deus está no negócio, como dizem os cristãos, né? Deus está ali, o poder de Deus está de forma terrível ali. E o Senhor Jesus se dirige a essa igreja dizendo: não, essa igreja tem nome de que tem vida, mas ela está morta. Diante de mim ela está morta. E aí nós vamos saber o porquê que Deus estava tendo, Jesus estava tendo esse olhar sobre essa igreja, né? Nós vimos aqui as características, ele dizendo como que era essa igreja. Ele diz: conheço as tuas obras. Vamos ver aqui. Primeiro que ele se apresenta, Jesus ele se apresenta aqui para essa igreja. Deus ele sempre vai agir de acordo com a proporção. A paz, vó Maria, seja bem-vinda, meu amor. A vó Maria é o xodó da nossa igreja, gente. A vó Maria, sabe, é a anciã da nossa igreja que coloca qualquer jovem de 18 anos no bolso, né, vó Maria? O café da vó Maria, vocês nem imaginam. Eu já tô, vó, tô propagando teu café aqui na internet, viu? Mas enfim, seja bem-vinda. Então nós vamos ver aqui, gente, que, dando sequência aqui, que Deus ele se apresenta para nós de acordo com a nossa necessidade. A igreja de Sardes, ela estava, vamos dizer assim, feia na foto diante de Deus. A imagem dela estava distorcida. Pastora, como é que você sabe disso? Porque o que a Bíblia diz? Que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança do que? Ele tinha cabeça, perna, braço. Não, imagem e semelhança na natureza e no caráter dele. E nós vimos que a igreja de Sardes, ela estava tendo uma imagem de quem estava morta. A paz, irmão Juraci, meu primo. Deus te abençoe, meu amado. Dá um abraço na família. Então nós vimos aqui, seja bem-vindo, nós vemos aqui o seguinte, que essa igreja, aparentemente ela estava tendo vida, e é isso que acontece nos nossos dias. Às vezes a gente visita uma determinada congregação, ou a gente congrega num lugar, e a gente vê mover humano, emocionalismo, uma carência da igreja, e por conta da carência entra num estado de emoção tão grande, e aí o povo olha e diz: Deus, olha, fui num culto hoje que o negócio pegou fogo, linguagem de crente, né? O negócio pegou fogo,
Deus desceu fogo naquele lugar. Foi assim, a presença de Deus foi tremenda. E às vezes não é a presença de Deus, às vezes faz parte do emocional das pessoas. A gente está expressando muita emoção e pouco do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nos relacionar melhor com o nosso Deus, para quando nos juntarmos na congregação, para quando formos fazer a obra de Deus, a emoção esteja de lado, mas o Espírito Santo vem atuar de acordo com a necessidade da igreja. E nós vimos aí que Jesus ele se apresenta para essa igreja de Sardes, dizendo o seguinte, olha o que ele diz. Nós lemos aí ele dizendo assim, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Jesus Cristo, e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, eu vou me apresentar para vocês como alguém que é completo, que tem os 7 Espíritos de Deus e que tem também as 7 estrelas. Vocês lembram que lá no começo do Apocalipse eu falei para vocês o seguinte, que as 7 estrelas eram o quê? Eram as 7 igrejas da Ásia. Né? E os 7 candelabros, as sete estrelas. Vamos lá no primeiro capítulo, que ele diz sobre as 7. Aqui, vamos ver aqui. O mistério das 7 estrelas, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então nós vimos aqui que Jesus mais uma vez se apresentando como aquele que tem as 7 estrelas. Ele tem o quê? Ou seja, eu sou dono, eu governo. Eu tenho o controle dessas 7 estrelas na minha mão. Né, desses 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, e tem o controle dessas 7 estrelas, que são 7 anjos que estão governando as minhas igrejas na Ásia. E aí ele se apresenta para a igreja de Sardes, falando que ele era aquele que tinha os 7 espíritos, ou seja, eu sou perfeito, eu sou completo e eu tenho que me apresentar assim diante de vocês, porque para quem está morto, eu tenho que acionar os 7 espíritos que habitam dentro de mim para poder trazer ressurreição para a vida de vocês. E aí, esses 7 espíritos, eu não sei se vocês lembram, mas nas primeiras lives eu falei que é o espírito de governar lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ele se apresenta, o profeta Isaías, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele estava profetizando a respeito de Jesus e dizendo que sobre os ombros de Jesus estava repousado esses 7 espíritos. Pastor, o que é isso? Que horror, 7 espíritos numa pessoa só? Não é espírito, alguém que possui alguém. É alguém que é cheio de tudo isso daqui. Então Jesus ele se apresenta para a igreja de Sardes como alguém que governa, né, com espírito de governo, com espírito de sabedoria, porque com certeza estava faltando naquela igreja, com espírito de inteligência, com espírito de conselho, com espírito de fortaleza. Fortaleza já não existia, porque se a maioria estava morto aos olhos de Cristo, então certamente entraram por um caminho de fraqueza espiritual ao ponto de morrer espiritualmente. E a pior, gente, a pior coisa que existe é crente dentro da igreja, entrando dentro da igreja como quem entra dentro de uma empresa e passa o cartão lá todos os dias. E entra às 7 da noite e sai 9 da noite. E entra às 7h30 e sai 9h30 da noite. E terça-feira vai de novo. E que sexta-feira vai de novo, faz a mesma coisa. Está vivo no corpo, mas está morto no espírito diante do Senhor. Sabe? Deus, ele quer que a gente entre. Primeiro que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que quando a gente entra na presença do Senhor para adorá-lo, nós temos que adorar com entendimento. Primeiro, o que foi que eu vim fazer aqui na congregação? O que foi que eu vim fazer aqui na minha igreja, junto com a congregação, com as pessoas que congregam aqui? Eu não vim para olhar a roupa do fulano, eu não vim para olhar o sapato de ciclano, a menos que você olhar para abençoar. Né? Porque se for para olhar, para criticar e julgar quem foi que veio melhor vestido, quem foi que veio menos vestido,
com a roupa luxuosa. Aquele dali tá de chinelo. Aquele tá de salto. Você não foi para qualquer outra coisa, menos para adorar a Deus. Então, quem vai para adorar a Deus não vai para olhar essas coisas. Boa tarde, Carminha. Que Deus te abençoe, meu amor. Seja bem-vinda. Então, nós vamos observar que quando a gente vai para a congregação, seja ela qual for, aonde que a gente congrega, a gente tem que ir, como o apóstolo Paulo disse, adorar com entendimento, que o nosso culto seja racional. O que é um culto racional, pastora? Quer dizer que eu tenho que deixar o espírito de lado, não tenho nem que pensar em Deus, é raciocínio puro? Não! O apóstolo Paulo estava querendo dizer que a gente tem que adorar com entendimento. Para que foi que eu vim aqui? Eu vim para aqui para olhar como é que o líder espiritual da minha igreja está dirigindo o culto, como que está sendo a liturgia. Como que está sendo, como que a fulana, eu estou vendo. Às vezes a gente vai para a casa do Senhor, estou falando comigo também, porque eu já passei por esse tipo de situação, de ir para a casa do Senhor, observar tudo, e quando terminar o culto, onde foi que foi lida, onde foi que foi ministrada a palavra de Deus, 2, 3 dias depois, na terça-feira, menino, eu não sei, esqueci. Eu só lembro que o meu líder espiritual que estava ministrando falou sobre isso, mas não lembro mais onde foi que foi ministrado na Bíblia. Não, gente, que absurdo. A gente entra na presença de Deus, tem que entrar com entendimento, sabe? Saber que a gente está ali prestando um culto a Deus com entendimento. Eu vim para aqui para adorar a Deus, eu vou me despir das preocupações lá de fora, eu vou esquecer conta de luz para pagar, internet, fatura, eu não quero saber se tá. Eu tô na frente de quem pode trazer toda a solução para todas essas coisas. Eu estou diante de um Deus que é quem tem provido a minha família, que é quem tem trazido sustento, que foi quem me tirou de lá de baixo da pobreza. Eu sempre falo, gente, eu não tenho vergonha de falar do meu passado, não. Ainda a semana passada eu estava num café com pastoras e ali cada uma se apresentou e falou um pouquinho da sua história. E eu falo, gente, eu não tenho vergonha de falar de onde eu vim de um sertão. Os meus primos estão aqui, eles também podem confirmar isso. Eu vim de um sertão da Bahia, causticante, que chovia uma vez por ano, que você não tem noção da pobreza que eu vim. Não sou rica, não sou, mas hoje, comparado à minha infância e à minha adolescência, né, Júlia e Carminha, a gente tá num paraíso hoje. E às vezes eu me pego numa ousadia, ainda reclamando Deus de alguma coisa. E aí o Espírito Santo me leva lá atrás e diz, olha lá de onde foi que eu te tirei. Você tem a cara de pau de ainda chegar na minha frente e dizer que está faltando alguma coisa. E eu começo a chorar e falo, Senhor, muito obrigado. Eu só tenho gratidão para poder expressar diante do Senhor, mas de vez em quando me dá louca e eu começo a achar que eu sou ainda tenho muito mais para poder receber da parte do Senhor. Eu sou muito avarenta, Senhor. Eu sou muito mesquinha, quero diante do Senhor. E a gente tem que entrar na presença do Senhor com sentimento de gratidão. Primeiro que culto é rendição, é entrega. Então quando eu entro na presença de Deus é para me render diante dele, é para entregar, não é para ficar recebendo. Então, o que eu vou receber quando eu estou na presença de Deus é consequência da entrega que eu estou tendo diante do Senhor. A paz, irmão Wagner. Deus te abençoe, meu amado. Seja bem-vindo. Dê a paz para a irmã Kátia. Então, veja bem, nós observamos que nós somos muito reclamões. E nós precisamos ter mais sentimento de gratidão diante do Senhor. Porque Deus, ele sabe, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ainda vão entrar, tem uma história que Deus construiu com cada um de nós. E embora tem pontos nas nossas histórias que são muito parecidos uns com os outros, Deus construiu uma história diferenciada de cada um aqui. Cada um tem uma história diferente, às vezes com alguns pontos semelhantes, mas Deus constituiu, ele construiu uma história para cada um de nós, e cada um de nós temos uma história linda e maravilhosa para poder ter motivo de agradecer a Deus pelo resto das nossas vidas. Mas voltando aqui, a gente vê que Jesus, ele se apresenta para a igreja de Sardes como uma pessoa completa, como uma pessoa que governa, dizendo, olha, eu estou no governo, eu estou no controle de todas as coisas, confia em mim.
Nada acontece se eu não estiver à tua frente, porque às vezes a gente quer fazer, igual a Bíblia diz, confiar no braço de carne e deixar de confiar no nosso Deus. E achar, já teve algumas pessoas que teve a pachorra de dizer assim para mim, pastora, se eu não levantar de manhã cedo, madrugada, pegar o ônibus 4 da manhã, nada cai do céu. Não, ó, Deus, do céu só cai chuva. Eu falei, engano seu. Do céu cai chuva, do céu caiu alguém também, Satanás, sabe por quê? Porque era vaidoso e orgulhoso demais para poder reconhecer a grandeza de Deus. Então, às vezes nós estamos com a síndrome de Lúcifer dentro de nós. Nós não reconhecemos a grandeza do nosso Deus. E aí eu respondo para essas pessoas, quem foi que te levantou 4 da manhã para poder você pegar um ônibus e ir até o teu serviço? Quem foi que te deu saúde? Quem foi que te deu oxigênio para respirar? Quantas pessoas deitou junto contigo, às vezes até no mesmo horário, e não levantou porque amanheceu morto, e foi a família que achou na cama? E por que a gente não tem esse sentimento de gratidão, de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Né? Então nós vimos aqui, Deus ele está conversando com alguém aqui, porque eu estou tentando entrar no assunto aqui, no estudo, e eu estou sempre saindo pela tangente, Deus está sempre me levando pela tangente para poder chamar a atenção de alguém que está aqui conosco nessa tarde e que precisa, sabe, conscientizar, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao Senhor. E é por isso que o Senhor tem me sustentado até aqui, que eu vou confiar no Senhor, né? Nessa tarde, como eu falei aqui no começo da live, nós iremos orar por pessoas com depressão. Se vocês conhecem alguém que tenha depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, coloca o nome dessa pessoa aqui, nós vamos estar orando. Eu, juntamente com vocês, vamos estar orando, porque eu já passei por depressão e eu sei o que é depressão. E só quem, às vezes você já até passou também por depressão, síndrome do pânico, essas coisas, e as pessoas dizem que é frescura. Não é frescura não, gente. E por que, pastora, que Deus permitiu passar por isso? Porque Deus, Ele nos fere justamente para depois nos usar como instrumento de cura. Eu não poderia falar de depressão, síndrome do pânico, essas coisas aqui, se eu por algum momento não tivesse vivido isso. Então, se Deus te passou pelo estágio da depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade, é porque você vai ser um instrumento de cura na vida dos outros. Eu dizia aqui no começo dessa live que eu orei há 15 dias atrás, de longe, não foi de perto, colocando a mãozinha na cabeça não, viu? Mas o nosso Deus, meu Deus, o teu Deus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. E eu orei por uma moça que estava com crise de ansiedade. Paz, Luquinha, Deus te abençoe, filhote. E aí, gente, eu orei por essa pessoa 15 dias atrás. Hoje ela mandou mensagem aqui no meu WhatsApp: não tive mais crise de ansiedade. Eu falei, glória a Deus por isso, porque eu sou apenas um instrumento. E você que está aí também me assistindo, ponha isso na tua cabeça, você é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus, ele vai te usar justamente naquilo que você passou, para você ministrar saúde, cura na vida das pessoas com conhecimento de causa e tomar para si as dores que você teve um dia. Eu tive depressão, então eu vou orar por quem está em depressão com aquele sentimento de que eu tive um dia, quando eu estava dentro de um quarto, desejando morrer. Então, quem não tem depressão não vai saber orar por quem está em depressão, quem não teve. Se você teve síndrome do pânico, você sabe o desespero que é. Então, você vai orar por essa pessoa como alguém que está tomando a dor daquela pessoa para si. E foi isso que eu fiz há 15 dias atrás. Eu orava e o Espírito de Deus me tomou num sentimento de compaixão, mas eu chorava tanto na hora de orar por essa mulher, porque o Espírito de Deus, ele traz pra gente, sabe, aquele sentimento de empatia, de estar no lugar da pessoa que está sofrendo. E é assim que eu me coloco no lugar das pessoas. E Deus, para a glória de Deus, ela testificou hoje que está curada, que já tem 15 dias, que não tem mais crise de ansiedade. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Tem a Lu também, que eu orei por ela, uma moça de Franco da Rocha, que eu orei por ela e ministrei sobre a vida dela, sobre a grandeza do nosso Deus. Ela estava com síndrome do pânico, ela não conseguia ficar no meio do povo, que ela entrava num desespero muito grande.
está curada para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, nosso Deus é Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele curou no passado, ele cura no presente e vai continuar curando, porque ele não mudou. Quem muda é a gente. Mas eu vou tentar voltar aqui para o estudo de novo. Então, Jesus ele se apresenta para a igreja de Sardes dessa forma. Ele se apresenta dizendo como aquele que é perfeito, que é completo, que tem os 7 espíritos. Os 7 espíritos são o que é espírito de governo, que sabe governar, sabe administrar, está no controle de tudo. Ele estava se colocando assim para a igreja de Sardes, como um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, um espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Certamente estava faltando temor naquela igreja. Porque a igreja não era o ambiente, a congregação onde as pessoas frequentavam. A igreja são as pessoas que compõem aquela igreja. Então a gente observa que a igreja de Sardes estava nesse naipe. Quem olhava para a igreja de Sardes dizia, Deus purinho até o tutano, porém Deus estava dizendo, essa igreja sem empatia, essa igreja... Ela tá morta, ela não tem temor, ela não tem conhecimento, ela não é forte, ela não tem um espírito de conselho. Então eu preciso ser tudo isso para ressuscitar essa igreja de Sardes, para trazer para o alinhamento que eu quero que ela esteja. E aí nós vamos observar aqui que depois dele se apresentar assim, ele diz, eu conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Ser vigilante. A primeira coisa que Deus ele pede para a igreja de Sardes é para ser vigilante. Desculpa aí, gente, eu sou chorona e aqui eu sou com vocês o que eu sou pessoalmente. Eu choro, quando a gente chora na presença de Deus, ou você chora de qualquer jeito, começa a sair os resultados, né? Então nós vamos observar aqui que Jesus, a primeira coisa que ele pede para a igreja de Sardes, ser vigilante. Estava faltando vigilância na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela estava deixando a desejar. Foi o primeiro ponto, ser vigilante. Por que Deus pede para a gente estar sempre na torre de vigia? Para a gente estar sempre vigilante. Porque se eu orar e eu não vigiar, eu perco todo o poder da oração minha. Eu aprendi uma coisa com Deus. Às vezes eu orava no começo da minha caminhada e jejuava, sabe? 2, 3 vezes por dia eu orava, jejuava, passava o dia inteiro de fome. Quando o meu marido chegava anoitecendo em casa, eu quebrava o pau com ele. E aí o Espírito Santo, depois que passava tudo, o Espírito Santo falava assim, que adiantou o teu dia de oração e o teu dia de jejum sem vigilância? E aí eu falava, pronto, joguei tudo por terra. Porque ao invés dessa oração e desse jejum servir para eu promover a paz dentro de casa, pela falta de vigilância, um detalhezinho assim era um motivo para começar. Então a gente precisa, como igreja, estar vigilante com o que está acontecendo ao nosso redor, de que forma que Satanás está espreitando a nossa família, aos nossos arredores, para poder nos influenciar em alguma coisa, para a gente pecar diante de Deus. E às vezes a gente está tão preocupado em orar e jejuar, que a gente esquece de vigiar. E às vezes as pessoas fazem da gente até boneco de maracatu, né? Ou a gente se coloca como boneco de maracatu. Então nós temos que ter vigilância. Quando eu digo boneco de maracatu, é aqueles bonecos que precisam ser manipulados, que precisa... tem aqueles bonecos de maracatu lá em Olinda, que as pessoas se trajam como boneco, sobe com as pernas de pau e sai andando no meio da rua, né? E às vezes a gente se coloca como um marionete na mão de Satanás, deixa que Satanás nos manipular. Então nós temos que tomar muito cuidado diante de algumas situações. Eu vou ficar atento aqui no mundo espiritual para eu ver se Satanás não vai usar alguém aqui para me afrontar, para poder perder a estribeira, fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que venha magoar alguém, que venha entristecer alguém, ou então permitir que alguém fale alguma coisa e entra dentro de mim
Eu sempre falo para as pessoas, pede para Deus colocar filtro nos teus ouvidos, porque a maioria das nossas guerras internas é por causa do que a gente ouve, por causa daquilo que a gente vê. Então nós precisamos, aquilo que eu ouço, que me edifica, eu pego para mim. Aquilo que vem para poder me angustiar, para me abater, para me jogar no chão, eu simplesmente deixo passar direto e ir embora. Se não vai me edificar, então eu descarto, não quero. Então a gente tem que ter essa vigilância de policiar os nossos arredores para não deixar que a gente, por falta de vigilância, sirva de instrumento para o maligno, e também a gente tem que ficar atento para perceber quando alguém está sendo instrumento do maligno para poder tirar-nos da comunhão com o nosso Deus. Às vezes é a gente que deixa de vigiar e provoca nos nossos arredores, mas às vezes é os nossos arredores que vem e provoca e arranca a comunhão que a gente está tendo com o nosso Deus. Então não permita que ninguém tire a tua paz, a tua fiação com os céus, sabe? A tua conexão com os céus. Não permita, fique atento nisso. Porque muitas guerras no meio das famílias, principalmente, é por conta de coisinhas. Vocês já observaram que Satanás não vende rabo e chifre? Às vezes começa por causa de um tapete que está fora do lugar, gente. Quem foi que pôs esse tapete aqui? Não, porque não era pra esse tapete estar aqui. Esse tapete era pra estar lá na porta da cozinha. Quem foi que colocou aqui? E ali já começa uma bagaceira. Satanás só precisava de um tapete fora do lugar. Então a gente precisa, principalmente como família, nós precisamos tomar muito cuidado com esses detalhezinhos, sabe? Foi o primeiro ponto da igreja de Sardes aqui que Jesus bateu na tecla, ser vigilante. Ou seja, você está deixando a desejar na vigilância. Você está dando lugar para Satanás e também está ouvindo quem está dando lugar para Satanás para te afrontar, né? Falta de vigilância é isso. É deixar de ficar atento nos arredores, no mundo espiritual. A gente fica atento a tudo que acontece no mundo físico. Alguém tirou, minha água estava daqui, tiraram daqui e colocou lá. Ó, eu coloquei a impressora ali, tiraram de lá e levou para lá. Ó, eu mandei fazer assim, fez assado. Mas não entende que por trás do mundo físico existe um mundo espiritual que às vezes vem para poder nos afrontar e nos tirar do foco da comunhão com o nosso Deus e até mesmo com os nossos irmãos. Glória a Deus. E por falar em água, eu olhei para a água e foi o que veio, né? Deus usa coisas que estão ao nosso redor para interagir dentro da mensagem. Então nós vamos ver que Jesus, ele se apresenta e ele diz, ser vigilante e confirma o restante. Ou seja, seja vigilante, mas ensina os outros a ser vigilante também. Ele diz, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Olha Jesus olhando para a igreja de Sardes e de repente olhando para a gente hoje e dizendo assim, olha, ser vigilante, não basta você vigiar. Ensina os outros a ser vigilantes também, aqueles que você observar ao redor, que você vê que ele é um instrumento, não porque ele quer, mas porque ele tem uma sensibilidade muito grande e acaba sendo instrumento do maligno para afrontar alguém, para tirar a comunhão dos outros. Instrui os outros também para poder os outros não entrar no mesmo erro que você está. Foi isso que Jesus quis dizer para a igreja. E aí nós vamos observar aqui, eu fiz algumas anotações aqui a respeito da igreja de Sardes, porque quando a gente está preparando a aula, o negócio amplia muito mais, né? Então nós vamos ver aqui que a igreja de Sardes, como eu acabei de falar, foi uma igreja que recebeu uma das críticas mais pesadas. E por ter essa crítica tão pesada, a paz, irmã Lucinha, Deus te abençoe, minha amada. Por a igreja de Sardes ter sido uma igreja que deixou muito a desejar, nós vamos ver que somente o Espírito de Deus, ele tem o poder de reviver, de ressuscitar, de trazer à vida aquilo que está morto. E foi por isso que Jesus se apresentou dessa forma para a igreja de Sardes. Sardes, ela tinha uma boa reputação perante os homens, porém diante de Deus ela estava como morta. Nós temos que tomar o cuidado, porque às vezes as pessoas nos olham e falam assim, santa mulher de Deus, meu pai do céu. Olha, quando eu chegar no teu nível, eu vou te contar, viu? Ah, meu Deus, como eu queria ser igual a pastora Luciete, como eu queria ser igual a Maria. Quem conhece a irmã Maria e a pastora Luciete? É Deus. Às vezes as pessoas olham pra gente e vê a gente como quem está vivo e Deus está olhando e fala, não, tá deixando muito a desejar, né? Às vezes nós estamos
com a aparência de quem está vivo, falando como quem está vivo, caminhando como quem está vivo, indo ao templo como quem está vivo, mas a vida de oração está morta, a vida de jejum está morta, a vida de meditação na palavra de Deus. Gente, a gente tem uma facilidade tão grande de pegar um gibi da Magali e pegar e ler, que se mata, sabe? A gente tem uma facilidade tão grande de ligar Netflix, assistir 2, 3 filmes assim, um atrás da outra. A gente tem uma facilidade de pegar, nossa, saiu uma série agora, você assistiu, menina? É top das galáxias. E a gente senta diante de uma televisão, numa Netflix, se marcar, a gente assiste todas, sabe, os capítulos daquela série. Mas a gente não tem, vou dizer, perseverança. A gente não tem paciência de sentar e ler 4, 5 capítulos da palavra de Deus por dia. Porque parece que incomoda, parece que dá comichão na gente. Aparece tanta coisa pra gente fazer, que quando a ficha cai depois, eu falo, meu Deus! Se bem que eu não gosto de Netflix, o meu esposo até cancelou a daqui, porque estava sendo inútil. Eu passo o dia todinho aqui sem assistir televisão, às vezes eu fico sabendo de alguma coisa que aconteceu. Eu preciso, como cristã, e principalmente como pastora, eu preciso me antenar no mundo, ao redor do sistema político, tudo. Eu tenho que estar antenada. Nós, como liderança, temos que estar antenados. E eu tenho esse defeito. Não gosto muito de saber do sistema mundano aqui ao redor, não. Eu prefiro uma pregação, um louvor, uma meditada na palavra de Deus. Eu prefiro ler um livro que vai me trazer conhecimento, crescimento, ampliar os meus conhecimentos. Eu prefiro isso. Então, às vezes, eu me torno meio que bicho do mato, né? Não que isso não seja bom, isso é bom. Então, às vezes, nós perdemos muito tempo com o terreno. É isso que eu quero resumir. Nós perdemos muito tempo com coisas terrenas e o fator primordial para a gente ir bem aqui na terra é estar bem primeiro com o céu. O que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta buscar o reino de Deus e deixar a justiça de lado. Uma coisa tem que estar atrelada à outra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. É complemento. Então, quando a gente busca o reino de Deus e a justiça do nosso Deus, então aí as demais coisas é resto para Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Isso é promessa da palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus que diz para nós. E a palavra de Deus, ela não mente. Ela é verdadeira. Pode tudo falhar, menos a palavra de Deus. Então, quando eu coloco o reino de Deus como primazia e a justiça dele é atrelada, encaixada ao reino de Deus, então as demais coisas, pode ficar tranquilo que tudo vai acontecer no seu determinado tempo. Porque aqui na terra tem um tempo para todas as coisas acontecer na nossa vida. A provisão, o sustento, a bênção, a porta aberta, a saúde, tudo. Ai, pastor, eu estou tão doente. Mas você não pode testificar da grandeza de Deus se você não estiver doente na área de cura. Então, para Deus curar, alguém precisa estar doente. Como eu falei para vocês, para poder a menina saber que Deus cura síndrome do pânico, que Deus cura depressão, que Deus cura crise de ansiedade, foi necessário ela estar com crise de ansiedade. E hoje dizer, eu não estou mais sentindo mais nada. Então, se ela não tivesse passado por isso, ela não ia saber que Deus é poderoso para poder fazer essas coisas, né? Só existe milagre onde há doença. Só existe provisão onde há escassez. Enfim, então nós vamos ver aqui que a aparência de espiritualidade da igreja de Sardes estava assim impecável aos olhos dos homens, mas Deus enxergava apatia. O que é apatia, gente? É indiferença, é insensibilidade. Às vezes nós estamos dentro da igreja junto com os nossos irmãos, tem gente indo embora da igreja, tem gente que já tem 3, 4 cultos, sabe? 3 reuniões que não aparece e a gente olha assim, nossa, tô entendendo. A irmã Beatriz tem 3 cultos, 3 reuniões que ela não vem. E a gente abre a boca para falar mal da irmã Beatriz, mas não pega um telefone e liga para a irmã Beatriz para saber, irmã Beatriz, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu tenho notado
Quando você diz isso para alguém, amados, eu tenho notado a sua falta na igreja. Você não tem noção como a pessoa se sente amada. Puxa, eu faltei 3 cultos mesmo, mas a irmã Maria percebeu a minha falta. Nossa, a irmã Maria me ama. Puxa, o pastor fulano percebeu 4 cultos que eu não vou. Então, às vezes, a gente está com uma igreja de Sardes, insensível, indiferente. Eu estou fazendo a minha parte com Deus, irmã. Estou indo na igreja, estou cultuando. E ser igreja é ser isso? É estar lá cultuando? Primeiro que se eu estou cultuando, eu estou entregando, eu tenho que entregar o que há de melhor em mim. E o que é que tem de melhor em mim que eu estou entregando lá no reino de Deus? O que é que tem aqui que eu preciso transbordar para que Deus veja, enxerga vida em mim? Então a igreja de Sardes, ela estava nesse naipe, ela estava apática. Ela estava indo ali adorar, tipo, eu estou indo, né, se fosse o católico, eu estou indo para a missa, na liturgia, eu estou voltando, o padre pregou sobre isso, o pastor pregou sobre isso, o líder espiritual, o ancião pregou sobre isso, o bispo pregou sobre isso. Nossa, o sermão hoje foi maravilhoso. Tá, qual foi a parte do sermão lá que você mais gostou? O amor ao próximo, menino. Nossa, o amor ao próximo, você está colocando o amor ao próximo? De vez em quando, né, eu ajudo meu irmão. Mas existem várias maneiras da gente pôr o amor ao próximo em prática, né? Às vezes nós estamos indo e vindo, sabe, parecendo aquela pessoa que pega trem todo dia, e metrô, e vai e volta, e vai e volta, vai e volta, ouve sermão e traz sermão para casa, e vomita sermão, e, sabe, tá assim, empazinado de tanto sermão, mas o sermão não está sendo colocado em prática. Então a igreja de Sardes, ela estava com apatia espiritual, com indiferença, com insensibilidade. Primeiro que quem está morto não tem sensibilidade nenhuma. Vai no velório e cutuca um morto. Você vai cutucar ele até furar o couro dele e ele simplesmente não vai abrir o olho porque está morto. A igreja de Sardes estava assim, estava insensível, estava indiferente às necessidades da igreja, estava indiferente às faltas dos irmãos no culto, não estava nem aí para o que estava acontecendo. Por mim, uma água pode subir, a água pode descer. Deus está conversando comigo também nessa tarde. A água pode subir, a água pode descer, porque às vezes nós nos sentimos, de uma certa forma, nos sentimos tristes com alguma coisa, e esse é plano, isso vem como plano de Satanás para poder nos excluir da comunhão com a igreja, para a gente não ter mais sensibilidade com quem está sofrendo, para a gente ser indiferente, para a gente fazer vista grossa. O mundo está despencando ao nosso redor e a gente está aí, por mim, que se arrebente. Ou seja, a gente está morto espiritualmente, a gente está igual à igreja de Sardes. O nosso irmão está chorando, a alma dele está gritando ali do nosso lado, o Espírito Santo está dizendo, vai lá dar um abraço. Eu não, nem sei se o irmão gosta de ser abraçado, mas quem te mandou abraçar é quem conhece a necessidade dele. Quem te mandou abraçar é quem habita dentro dele também e está ouvindo o grito da alma dele. Se está ouvindo o grito da alma dele, está testificando dentro de você para poder abraçar, é para você abraçar, porque por meio do abraço Deus cura, por meio do abraço Deus liberta. Deus, ele usa a igreja, nós, eu e você aqui na terra, para executar as ações dele aqui na terra. Então, quando Deus quer abraçar alguém, ele vai pedir para eu abraçar. Deus vai me usar para abraçar. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Então, quando, eu vou dar um exemplo aqui, permita eu usar o teu nome, irmã Lucinha. Quando a irmã Lucinha está triste, o Espírito Santo de Deus que habita dentro dela, ele é conhecedor, ele sabe que a alma dela está gritando ali dentro, que está triste ali. Então esse mesmo Espírito de Deus habita dentro de mim e chega para mim e diz, olha, dá um abraço na Lucinha, porque a alma dela está gritando, ela está precisando de um abraço e eu quero abraçar a Lucinha através do teu abraço, porque você é instrumento meu aqui na terra. Então quantas pessoas eu abracei, e quando eu abracei, passou alguns dias, ela chegou para mim e falou assim, você não sabe como aquele abraço que você me deu fez um bem tão grande. Eu estava com o meu corpo parecendo... A minha alma estava tão triste que o meu corpo estava transferindo a tristeza para a minha carne. A minha carne estava... Parece que eu tinha tomado uma surra naquele dia. Meu corpo estava todo doendo. Quando você me abraçou,
que você orou por mim, que você ministrou sobre a minha vida, eu saí do culto já leve, não senti mais nada. Por quê? Foi eu que fiz? Não, foi Deus que fez, usando os meus braços para abraçar, usando a minha boca para abençoar, usando a minha boca para repreender alguma coisa que estava torturando aquela pessoa ali, que estava influenciando e trazendo tristeza para aquele coração, para aquela alma. E nós vimos aqui que a igreja de Sardes estava nesse naipe, gente. Estava nessa situação. A igreja de Sardes, ela estava insensível, ela estava apática. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 3, ele dizendo, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Ou seja, não é só ouvir, é receber. Ele diz, lembra-te, não é para tu esquecer, do que recebeste e ouviste. E o próximo passo qual que é? Obedeça-o e arrepende-te. É o conselho de Deus para nós essa tarde. Não basta só recebi dentro de mim uma palavra para mim. Eu ouvi, eu recebi. Tá, mas qual é o próximo passo que Jesus quer? Obedece e se arrepende. Ou seja, eu vou obedecer aquilo que foi dito, vou colocar em prática. E vou me arrepender. Qual é o próximo passo? Arrepender daquilo que eu fiz que não estava agradecendo, que não estava agradando aos olhos de Deus. Senhor, me perdoa pela minha negligência. Senhor, me perdoa pela minha apatia, pela minha indiferença com meu irmão, pela minha insensibilidade. A Bíblia diz para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lá no Antigo Testamento. Porque na dispensação da graça, Jesus foi bem mais fundo e falou bem assim, ó, lá no Antigo Testamento está dizendo, na Antiga Aliança, lá em Moisés, está dizendo que é para amar o próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos dou um novo mandamento. Presta bem atenção nisso. Eu, porém, isso foi Jesus dizendo, se não me engano, no Evangelho que João escreveu. Eu, porém, vos dou um mandamento, que é para vocês amar, vou falar assim de forma bem simples, que é para vocês amar, não como diz lá no Antigo Testamento, o próximo como a ti mesmo, mas é para você amar agora como eu vos amei. Ele estava falando do momento que ele dedicou ali para a igreja dele. Porque lá no Antigo Testamento estava pedindo para amar o próximo como a ti mesmo. Mas daí ele vem e toma a forma de homem, e ele morre no lugar da humanidade. Então foi muito mais além do que lá no Antigo Testamento. É como se ele dissesse assim, lá estava simplesmente dizendo nos mandamentos que é para amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu vos dou um novo mandamento. Ame quem está ao teu redor como eu estou amando vocês. Ou seja, dentro de poucos dias eu vou parar numa cruz. Vão me crucificar, vão me pregar com pregos, vão colocar coroa de espinho, vão me chicotear, vão me espancar. E eu não devo nada para essa gente, mas eu vou passar por isso, sabe por quê? Para resgatar vocês. Eu vou passar por isso para quê? Para poder dar o direito à vida eterna para vocês. Então é assim que eu quero que vocês amem. E a gente, amados, a gente na presença de Deus é um terror. A gente ama até um certo ponto, mas a partir do momento que precisou tocar nisso daqui, ó, ou nisso daqui, ó, a gente já não ama mais. Aí o amor fica superficial. Não, eu amei até aqui. Eu não sou obrigado, irmã. Eu não sou Jesus. Eu sigo ele, mas eu não sou. Tem gente que ainda usa a palavra, quer usar a palavra de Deus para poder rebater a sua negligência, a sua empatia, a sua insensibilidade, né? Então, que nós possamos ser imagem e semelhança do nosso Deus. Então, nós vamos ver aqui, eu anotei mais algo aqui. A igreja de Sardes, ao invés de influenciar, eram influenciadas pela cultura mundana. Esse é um dos maiores problemas da igreja do Senhor Jesus na terra nos dias de hoje, gente. Ao invés da gente ser diferente para influenciar o povo mundano, eu sempre falo assim, as pessoas que vivem conforme o desejo do seu coração, que vivem para pecar e peca para viver, o que você quer dizer com isso? Vive para pecar e peca para viver? É aquele que peca voluntariamente. Eu peco porque eu gosto e vou continuar pecando porque me faz bem. Então essas pessoas, elas já estão cansadas de viver no pecado.
O que elas esperam? Elas esperam algo diferente do mundo que elas vivem. Elas não querem alguém que faça o mesmo que elas façam. Elas querem alguém que mostre algo novo para ela. E algo novo não existe aqui na Terra, porque tudo que está aqui na Terra está nu e patente para quem vive aqui na Terra. Então, a única forma da igreja influenciar quem está perdido no mundo do pecado é apresentando a cultura do céu. Sabe? É dizendo, eu tinha uma identidade mundana como você, mas agora eu tenho uma identidade do céu. Eu vou me apresentar para você como cidadão do céu. E a cultura do céu é totalmente diferente da cultura da terra. Então, eu às vezes até comento em alguns lugares que eu vou ministrar, que as pessoas querem fazer o crentão, né? O juninão, quer fazer a festa do mês de junho, ao invés de falar quentão, porque na festa junina tem quentão, é o crentão. Vai ter crentão lá na festa junina, no arraiá de Jesus. Primeiro que Jesus não participou de nenhum arraiá. João Batista morreu bem antes de Jesus. João Batista era o precursor de Jesus. João Batista veio para preparar o caminho para Jesus dar continuidade. Então, Jesus não participou de nenhuma festa de São João, né? Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, às vezes, a igreja está querendo copiar as festas mundanas para poder ver se atrai o mundano. As pessoas que estão lá fora. Não que eu estou dizendo que é pecado a família se juntar, sabe? Assar um milho, comer um curau, uma pamonha, fazer, enfim, comidas típicas ali com santidade e com comunhão, orarem, desfrutarem daquele momento com a família. Não estou dizendo nada disso, sabe? Mas eu dei um exemplo que é uma coisa que nós temos vivido esse mês de junho, né? E a gente pega a festa mundana lá e cria uma parecida com a festa mundana para poder ver se atrai o mundano para a presença de Deus. Ô, gente, o povo lá tá vazio de Deus, tá oco de Deus. Eles estão querendo, sabe o quê? Presença de Deus. Eles estão querendo ver em você o que ele não viu ainda no mundo. Então, a missão da igreja é se encher do Espírito Santo de Deus, sabe, é ter íntima comunhão com Deus, para quando abrir a boca para essas pessoas e falar das grandezas de Deus, eles falam verdadeiramente, tem algo diferente na vida dessa pessoa que não tem, que eu não encontrei ainda nas baladas, eu não encontrei ainda nos pagodes, eu não encontrei ainda nas raves, eu não encontrei na biqueira, eu não encontrei no prostíbulo, eu não encontrei no barzinho lá, nas cachaças, eu não encontrei nos barris de chopp, eu não encontrei. Então é diferente, aí eu preciso experimentar isso daí. Então a igreja, o mundo está precisando de alguém que faça a diferença. Ele não está precisando de alguém que anda conforme a vontade dele. Porque daí vai ser um morto falando para o outro morto. E como o morto não esboça nada, como nós acabamos de falar aqui, morto é indiferente, morto é apático, morto não tem sensibilidade, então vai ser um lamentando as queixas para o outro, ou ouvindo as queixas do de lá com o de cá. Outro dia eu vi algo na internet assim, o mundo te espanca o tempo todo e você não sai de lá. Agora você está na igreja por causa de uma provinha que você está passando, você quer picar mula, você quer sair, isso é ditado nordestino, tá, gente, baiano. Você quer sair da presença de Deus porque tá passando a prova, não, porque depois que eu aceitei Jesus, eu tô passando uma prova, e tu não passava a prova quando tava lá no mundão, não? Quando tava lá nos pagodes da vida, na bagaceira lá, você não passava a prova, não? Você não passou por nenhuma enfermidade? Você não passou por nenhum desemprego? Você não passou? Eu passei quando tava lá fora. E mesmo assim eu ficava lá, grudada, o espetáculo lá, sabe? Nos momentos prazerosos. Ah, se eu for pra igreja, eu não vou curtir mais minha vida. Quem foi que te disse, meu filho, que tu não vai curtir? É na presença de Deus que você encontra plenitude. Que você não precisa mais ir pro pagode, você não precisa mais disso, não precisa daquilo outro, porque você é pleno diante de Deus, você é cheio de Deus. E se você está cheio de Deus, você não tem necessidade de coisa mundana. Você não tem necessidade disso. E aí nós vamos, aqui, já estamos indo para o final. No Novo Testamento, aqui é no Apocalipse, Sardes era uma cidade que idolatrava a deusa Artemis. Quem era essa deusa? Era uma deusa grega, responsável pela caça e a vida selvagem. Que absurdo, gente. Tinha até a deusa que favorecia as caças e a vida selvagem, né?
A gente sabe que quem criou os animais foi Deus e que os animais, até os animais estão no controle, no poder de Deus. É Deus quem dá vida para os animais, é Deus quem mantém com vida, é Deus quem tira a vida, tudo pertence a Ele. Mas lá na igreja, lá na cidade de Sardes, onde estava a igreja de Sardes, o foco maior ali, a idolatria maior, era com a deusa Artemis, que era essa deusa que na linguagem deles, dos gregos, na linguagem dos gregos, essa, vamos dizer assim, que hoje seria a protetora dos animais, sabe? Da caça, dos animais selvagens. Então, a igreja de Sardes, ela estava nesse naipe, estava nessa situação. E nós vamos ver aqui a esperança, ou seja, a promessa que Deus fez para a igreja de Sardes. Nós vamos já fechando aqui. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão, está falando de algo do futuro, andarão vestidas de branco, pois são dignas. Quando fala de vestes brancas, é vestes de santidade, trajes de santidade. Na Bíblia fala muito sobre vestes brancas, de linho fino. São vestes de santidade, vestes de justiça. Pessoa pode ver que Jesus, ele faz a promessa para essa igreja dizendo que essas poucas pessoas que não estavam incluídas nessa morte espiritual, ele faz uma promessa, elas comigo andarão. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então isso quer dizer que para a gente se vestir de branco, para a gente andar com Jesus, é necessário ter dignidade de alguém que está andando com Jesus. A gente não pode andar com Jesus de qualquer jeito. Andar com Jesus, que é o dono da vida, mas andar igual cadáver ambulante. A gente precisa, quem anda com Jesus tem vida em si. Quem anda com Jesus consegue sentir a dor dos outros, consegue ter empatia, consegue se colocar no lugar dos outros. E aí eu vou fechar aqui. Olha o que ele diz, a promessa. O que vencer será vestido de vestes brancas, né, confirmando o que ele diz no capítulo 4. De maneira nenhuma, isso é promessa dele, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Pastora, e tem o nome da gente no livro da vida? Tem muitas pessoas que talvez vá assistir isso daqui que nem sabem que existe isso. Nossa, Deus escreve o nome da gente. Tem um livro lá chamado Livro da Vida? Tem. Tem o livro da vida. E se tem o livro da vida, com certeza tem o livro dos mortos também, daqueles que não querem nada com Deus. Então ele faz uma promessa aqui que as pessoas que vencerem, além de andar vestido de vestes brancas, de não riscar o nome do livro da vida, e ainda confirma dizendo, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Aí, Deus, ele nos leva lá para Mateus, quando ele, por meio de Mateus, ele diz assim, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei diante de Deus. Eu me envergonharei de te apresentar diante de Deus também. E aqui ele está fazendo uma promessa, porque quem está morto tem vergonha de falar de Jesus. Imagina eu falar de Jesus para Maria. Maria é muito fina para poder falar de Jesus. Oh, meu filho, está oferecendo o maior tesouro que pode ter na tua vida, na existência do ser humano. É Jesus Cristo. Jesus não é banana de final de feira, não. Jesus é o maior tesouro que você pode oferecer para alguém. A paz, Vanilde. Deus te abençoe, minha amada. Então a gente vê aqui que quem carrega Jesus, quem tem vida em Jesus, quem não está incluído na roda desse povo que pertence à igreja de Sardes, quem não tem as atitudes, as características da igreja de Sardes, ela não tem vergonha de proferir o nome de Jesus em qualquer lugar. Eu falava outro dia na reunião, no chá de pastoras, eu falei assim, a maneira como Deus me usa é muito louca.
Para muitas pessoas pode olhar para mim e dizer, ela é doida, porque Deus me usa dentro de ônibus, dentro de trem. Eu bato os olhos em alguém que eu nunca vi e Deus fala assim, fala para ela isso, 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 isso. E eu chego lá e falo assim, olha, eu sou cristã, meu nome é Luciete e o Espírito Santo de Deus está mandando te dizer isso, 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 isso. Às vezes quando eu termino de falar, a pessoa está se acabando de chorar. Sem entender por que Deus está falando, é porque o Espírito de Deus que cuida dela, testifica dentro de mim e fala conosco. Eu falei, então Deus me usa de uma maneira muito louca, Deus me usa dentro de ônibus, dentro de trem, dentro de metrô, Deus me usa no meio da rua, eu tô indo sozinha, de repente tá vindo alguém de lá pra cá, eu bato os olhos de longe, e o Espírito Santo começa a conversar comigo, fala pra ela, aquela pessoa que tá vindo lá, que ela tá assim, 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 e eu quero fazer isso, 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 isso na vida dela. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas em ser usada dentro de uma igreja, você tem que se dispor para ser usada onde você colocar a planta dos teus pés. E não ter vergonha disso. Porque eu não tenho a menor vergonha de falar que Jesus é bom e das maravilhas que ele já fez na minha vida. Se eu fosse contar para vocês um terço dos testemunhos, das experiências que eu já tive com Deus, a gente iria chegar meia-noite de hoje, da quinta-feira, e eu não iria ter terminado tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Então vamos fechar aqui dizendo sobre a promessa de Jesus: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o nome seu do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa mais top, gente, que coisa mais chique. Jesus está fazendo uma promessa que quem não se envergonhar do nome dele, quem se preocupar em ter um relacionamento com ele, em propagar o nome dele, em fazer a vontade, em trabalhar no reino dele aqui, ele vai apresentar a nós diante não somente do Pai, que é Deus, mas também diante dos seus santos anjos. Olha o privilégio. E aí ele diz mais uma vez, sempre ele encerra assim: quem tem ouvidos, e aí eu digo para você, e para mim também, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todo mundo tem, mas é um ouvir diferenciado disso daqui, que vocês estão ouvindo da minha boca. É um ouvir no sentido de obedecer, de guardar, de colocar em prática. Então Deus, ele está falando conosco por meio dessa carta da igreja de Sardes, nessa tarde. Isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, guarda, obedece. Se tiver algum motivo para se arrepender, confessa diante de Deus. Não é diante de mim, não. Diante do Senhor. Senhor, eu fui negligente até hoje. Puxa Deus, pisei na bola, assisti essa aula da pastora Luciete e eu percebi que eu tenho pisado na bola com o Senhor, não é só triscando não, Jesus. Então eu vou, olha, me perdoa, me ajuda a ser melhor daqui para frente, Senhor. Para que o Senhor possa olhar para mim e dizer: você é digno de vestir vestes brancas, você é digno de andar comigo, de eu andar com você, né? Porque uma coisa é Deus está comigo, outra coisa é eu estar com Deus. Deus, ele está o tempo todo com a gente, mas nem sempre a gente está com ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus, ele pode andar sempre comigo, mas será que eu estou andando com ele? As minhas atitudes estão me trazendo para perto de Deus ou está me expulsando para longe de Deus? Está me fazendo viver diante de Deus? E eu, às vezes, eu brinco nas ministrações, nas pregações por aí afora, e eu falo assim: gente, a gente tem os 3 períodos diante de Deus, assim como tem os 3 períodos na vida humanamente falando, né? Eu já encerrei aqui, mas eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: nós temos 3 fases diante do nosso Deus. Quando você se interessa por alguém aqui na Terra, por que muitos casamentos não estão dando certo? Porque pula as etapas. Isso é muito grave. Pula os ciclos que a vida traz para nós. Existe namoro, que é a fase de conhecimento, existe o noivado, e cada um tem um propósito. Namoro é para conhecer, noivado é para se preparar, e casamento é a consumação do conhecimento e do preparo. Então, muitas pessoas, na hora de namorar, estão casando. Aí, em seguida, estão noivando. E aí, depois porque foi a primeira coisa que fez foi casar, foi para a cama com alguém. Então, se for para a cama, já quebrou o protocolo do namorar, que é conhecer, a fase do conhecimento. Você está casando com alguém que você não conhece, quando você está indo para a cama com alguém. Eu sempre falo assim: não traga para a tua cama quem você não encontrou no altar.
E Deus pode estar conversando com alguém aqui. Então, às vezes nós pulamos etapas. Nós dizemos que nós temos Deus, mas nós nunca nos preocupamos em namorar, conhecer primeiro o nosso Deus, aproximar. Namoro é isso, a aproximação, fase de conhecimento, de você saber quem é a pessoa, da pessoa saber quem é você. Claro que o nosso Deus já nos conhece, sabe quem somos nós, mas nós precisamos de conhecê-lo. Depois que nós conhecemos, automaticamente nós vamos ficar noivos, nós vamos, que é noivado, é uma aliança. Então eu estou fazendo um pacto, uma aliança com alguém e vou me preparar, aliás, os dois irão se preparar para poder ter o casamento. Aí tem pessoas que estão casando na hora de namorar, aí fica noivo porque tem que se preparar para poder ir morar junto. Aí depois que mora, quebra o pau lá porque não se conheceram. Casaram antes de conhecer. Aí quando está lá junto, já casados, é que vai namorar, que acha que tem que conhecer. Aí quando vai se conhecer, um não se bica com o outro e descobre que não vai conseguir viver até o resto dos dias naquele naipe. E aí é onde acontecem muitas desgraças, acontecem muitas separações. Mal se conheceu e já estão se separando. Viveu 2, 3 anos, os casamentos de hoje não está demorando, não está tendo duração mais por conta disso, porque atropelaram as fases. Então, com Deus é assim, namoro, noivado, casamento. A igreja está noiva do Cordeiro. E no arrebatamento haverá o casamento. Mas nós só vamos ser arrebatados se primeiro a gente namorou, se primeiro a gente noivou. Passou por esses dois. Sabe? Não tem como entrar no céu pulando a parte do noivado. Não tem como ser noivo sem primeiro namorar. Com Deus é preciso você conhecer para poder você ficar noivo dele. Com Jesus. Então, a mesma coisa. Por isso que a igreja é muito comparada, o casamento de um ser humano, de um homem com uma mulher, é comparado muito com o casamento de Cristo com a igreja. Então, que nós venhamos, sabe, conhecer o nosso Deus e prosseguir, não é? Opa, conheci, o pastor pregou, conheci. Não, ele apresentou um texto da Bíblia para você. Conhecer Jesus num todo é todos os dias estar conversando. Você namora com alguém, fica mudo, um de lá, outro de cá, olhando para a cara do outro? Não, gente. Hoje em dia até os namoros online tem muita conversa pela internet, pelas redes sociais. Ninguém namora mudo. E o povo quer namorar a Jesus, quer conhecer Jesus sem conversar com ele. Não, eu vou na igreja porque Jesus precisa falar comigo. É só Jesus que precisa falar com você, você não precisa falar com Jesus. No namoro há relacionamento. Não é, eu falo assim, tem que ter comunicação. Parece que a gente está vivendo um monólogo. E tem que ter diálogo entre eu e quem eu estou me relacionando. Então eu me relaciono com ele por meio da oração, por meio do jejum, por meio da meditação da palavra, o tempo todo falando com ele. Eu estou me relacionando com ele. Então fica essa palavra para a nossa meditação. A semana que vem nós iremos falar sobre a igreja, as 2 últimas igrejas. A igreja de Filadélfia é uma igreja assim, olha, top das galáxias, como dizem os jovens. Ela é assim, vamos dizer assim, quase que totalmente imaculada. Então, a semana que vem a gente termina, fecha esse estudo, em nome de Jesus, falando sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Em contrapartida, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, misericórdia, foi um caso sério. Ficou assim mais ou menos no naipe da igreja de Sardes, deixou muito a desejar. E a semana que vem a gente vai estudar sobre isso, porque eu nem sei que horas são, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver que horas são. Misericórdia, Jesus. Como eu prometi para vocês, falei para vocês, eu não vi aqui nenhum pedido de oração. Eu pedi para quem entrasse e conhecesse alguém que estivesse doente emocionalmente, porque Deus pôs no meu coração nessa tarde de orar por quem tem depressão. Às vezes você, até mesmo você que está me assistindo, pode dizer assim, pastora,
Você pode dizer assim, pastora, quem está com começo de depressão sou eu. Eu deito e eu durmo, e é uma tristeza e uma angústia tão grande que me ataca nesse inteirinho, nesse período, que eu não tenho nem vontade de levantar da cama. E quem está nesse naipe sou eu. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele é dono da alegria. Ele não quer o seu povo nesse estado de depressão. O que leva uma pessoa a ter depressão? Nós temos vários, vamos dizer assim, pontos para falar sobre a depressão, porque não é só uma questão espiritual. O mundo espiritual, ele interfere aonde ele encontra a brecha, a legalidade. Nossa, pastora, quer dizer que eu estou pecando para poder estar desse jeito? Não, mas às vezes você está deixando de confiar. Geralmente quem entra em depressão, entra em crise de síndrome do pânico, em crise de ansiedade, essas coisas, é porque tem muitas demandas na vida para resolver e não está conseguindo. Sabia? Não está conseguindo. E começa a se sentir impotente, começa a se sentir angustiado, começa a se sentir triste, quer contornar a situação, resolver a situação do seu jeito e não consegue, perder o controle de tudo. Mas eu costumo sempre falar que quando Deus permite a gente perder o controle de tudo, é nesse momento que ele assumiu o controle. É nesse momento que ele assume o controle. Porque enquanto a gente pode, a gente tá ali. Não, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro jeito. Não, eu vou mandar currículo e as portas vão se abrir. Porque não, porque tem um currículo assim, porque tem um currículo assado. Essas doenças emocionais, além de ser cientificamente causado por alguma defasagem nos hormônios, alteração nos hormônios, tá mais aqui, né, na mente da gente. Tudo que nos rege começa aqui. Então, às vezes nós estamos tendo problemas neuroquímicos e precisamos de procurar procurar os especialistas. Nós precisamos procurar praticar exercícios, mudar nossa alimentação, fazer várias coisas. Eu teria que dar uma palestra a respeito dessas questões de depressão, síndrome do pânico. Eu não sou formada nessa área, não sou terapeuta, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas enfim, um pouco eu entendo por ter passado por essa situação. Então, hoje quando eu falo com conhecimento de causa, e não apenas porque alguém que passou me contou como é que foi. Então, quando a gente se sente coagido de uma certa forma, quando a gente sente que a gente perdeu o controle de algumas coisas, a gente começa a entrar em pânico, em desespero aqui dentro. A gente quer o controle, porque parece que a gente nasceu para controlar, para mandar na situação, para ter o domínio da situação. E às vezes Deus, ele permite, não é porque ele gosta de nos judiar de jeito nenhum, é porque ele diz, eu sei o que é melhor para você. Às vezes a gente está insistindo tanto numa coisa, que se aquela coisa não vier, eu vou morrer, eu vou me matar. Se aquilo ali, se Deus não me dá aquilo, eu morro, não vai morrer coisa nenhuma. Primeiro, que ele é dono dos nossos sentimentos, ele pode mudar a hora que ele quiser, ele pode trazer algo melhor para nós. Eu lembro de uma vez que um moço com depressão falou bem assim, eu entrei em depressão porque eu perdi a mulher que eu amava. Eu tinha uma namorada e eu amei demais. E eu não sei viver sem ela. E a minha vida acabou a partir do momento que ela disse que não gosta mais de mim e já arrumou até outro. Eu tenho vontade até de acabar com minha própria vida, porque eu não vou conseguir amar mais uma pessoa como eu amei essa pessoa. E como eu amo. Eu falei, não, você está equivocado com os seus próprios sentimentos e Deus te conhece muito mais do que você. Deus, ele vai te mostrar que ele vai trazer alguém que você ame muito mais do que esse amor aí que você está dizendo que é insubstituível. Ninguém é insubstituível aqui na Terra. Deus, ele pode trazer alguém muito
acima do que você viveu até agora. Ele falou, será, pastora? Eu falei, eu não estou falando será. Eu estou dizendo que ele pode fazer isso. Vá buscar a Deus, porque no altar ele tem o que tu precisa. Gente, hoje ele é pastor. Ele casou com uma abençoada que nasceu e cresceu com os pais dentro da igreja. Ama de paixão. Tem um casamento, já faz mais de 14 anos que eles são casados. E é super feliz. E a que ele amava, que deixou ele em depressão. Era uma paixão diabólica, gente. Era um sentimento de fascinação. Sabe? Se eu não ter, eu morro. Que morre que nada, rapaz. É Deus quem cuida de você. Deus, ele é dono dos teus sentimentos. Na hora que ele quiser, ele põe alguém que você vai... Depois você vai olhar para trás. Como esse pastor falou, que Deus trouxe alguém que superou a expectativa dele. E quando ele olhou para trás, ele falou, ah, meu pai, será que eu estava doido? Jesus amado. Ele disse que olhou para a pessoa e falou assim, nem é tão bonita assim. Mas a paixão, ela é tão cega, ela se torna tão diabólica quando a gente não vigia, que a gente vê coisa onde não tem. A gente vê beleza onde não tem. A gente vê qualidades onde não tem.